Meus irmãos, boa noite. Me chamo Maurício, tenho 34 anos, sou casado com a Isabela há 7 anos e pai da Eloá, de 5 anos, e do Gabriel, de 2 anos. Fui criado pelo meu pai e minha mãe, juntamente com minhas 2 irmãs. Durante minha infância, vivenciei muita escassez de recursos. Na maior parte do tempo, o dinheiro mal dava para as necessidades básicas. Passei por situações em que cortavam água e energia, e houve dias em que mal havia comida na geladeira ou na despensa. Eu via meus amigos em melhores condições financeiras e ficava chateado por não ter as mesmas oportunidades. Eu culpava meu pai pela falta de recursos. Embora ele sempre tenha sido trabalhador, cresci vendo-o tomar péssimas decisões financeiras, muitas vezes deixando de suprir nossas necessidades para gastar com carro ou outras coisas menos importantes. Assim, frequentemente, a responsabilidade de pagar as contas recaía sobre a minha mãe, e isso me revoltava. Também cresci vendo episódios de traição, agressões verbais e às vezes até físicas contra minha mãe. Em algumas situações, ele saía para noitadas e voltava bêbado. Muitas vezes minha irmã mais velha tentava intervir e acabava apanhando também. E eu me sentia culpado por não conseguir defendê-la, mas era muito pequeno para isso. Eu não tinha admiração pelo meu pai. Não me lembro de ouvir um "eu te amo" ou receber um abraço dele. Isso foi gerando em mim um sentimento de desprezo. Comecei a trabalhar cedo para comprar minhas próprias coisas e passei a buscar satisfação no mundo. Bebidas, cigarros, drogas, festas e relacionamentos vazios. Mas tudo isso apenas escancarava o vazio que existia dentro de mim. No início da minha vida adulta, meu pai havia melhorado seu comportamento com minha mãe, mas o relacionamento entre nós continuava quase inexistente. Mesmo morando na mesma casa, eu me achava melhor que ele e dizia para mim mesmo que nunca seria como ele. Aos 21 anos, depois de muitos excessos e livramentos de Deus, comecei a tomar consciência da vida sem sentido que eu estava levando. Entrei na faculdade e tinha dentro de mim um desejo enorme de não repetir a realidade financeira dos meus pais. Foi nessa fase que comecei a namorar a Isabela, que hoje é minha esposa. Ela foi uma bênção de Deus na minha vida e foi um marco na minha mudança. Quando me casei e saí da casa dos meus pais, o desprezo pelo meu pai virou indiferença. Eu falava somente com a minha mãe e ignorava completamente a presença dele. Mas, em 2022, quando me converti e comecei a estudar a palavra, Deus começou a mexer nessa área. O Espírito Santo trouxe uma angústia ao meu coração. Percebi que, se meu pai morresse, eu não sentiria nada. Isso me assustou muito. Foi como eu poderia servir a um Deus que é pai, se não conseguia sequer honrar o meu pai terreno. Foi aí que nasceu em mim um desejo de restauração. Esse desejo ficou ainda mais forte em 2023 com o nascimento do meu filho Gabriel. Eu tinha medo de que a frieza que eu carregava em relação ao meu pai pudesse afetar o relacionamento com meu filho. Hoje entendo que era o Espírito Santo me mostrando a urgência de resolver essa questão na minha vida. Porém, eu não sabia como agir. Achava que meu pai deveria pedir perdão a mim, mas sabia que isso nunca aconteceria. Foi então que, conversando com um amigo, ele me explicou que, pelo princípio da honra, eu é quem deveria pedir perdão ao meu pai pelos sentimentos que havia nutrido contra ele. Não foi fácil aceitar que, nesse processo de restauração, eu deveria dar o primeiro passo. Precisei orar muito e quebrar totalmente o meu orgulho. Em 2024, criei coragem, fui até a casa dele e, sem rodeios, pedi perdão por todas as vezes que o havia desonrado. Ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, não me pediu perdão por nada, mas disse que, da parte dele, não havia nada contra mim e que me amava. A conversa foi rápida, mas eu saí de lá aliviado e em paz, como se tivesse tirado um piano das minhas costas. E como Deus faz a obra completa, no dia seguinte participei do encontro de homens em Toledo. Logo na primeira mensagem, o pastor Tiago Selvo pregou sobre paternidade. Naquele momento, Jesus quebrantou o meu coração. Eu percebi que, além de pedir perdão para o meu pai, eu precisava também perdoá-lo. E foi naquele dia que consegui perdoá-lo genuinamente. Entendi que não se tratava apenas do meu relacionamento com ele, mas também do meu relacionamento com Deus e da obediência aos seus mandamentos. Cerca de 2 meses depois, minha mãe me ligou, dizendo que meu pai havia desmaiado por causa de uma hemorragia interna provocada por uma úlcera grave. Ele ficou internado por 1 semana no HU, precisando usar fraldas e de auxílio até para tomar banho. Eu o visitei todos os dias, sempre orando pela vida dele. Em uma das madrugadas, a cuidadora que estava com ele me ligou, dizendo que a febre estava muito alta e os médicos não conseguiam controlá-la. Fiquei aflito, porque era de madrugada e eu não podia ir até o hospital. Então, comecei a orar. Na manhã seguinte, cheguei ao hospital e o encontrei usando fralda e todo urinado.
O Espírito Santo já havia me alertado em uma visão que isso aconteceria. E eu fui preparado com as roupas certas para ajudá-lo a se limpar e a se trocar. Algo que eu jamais teria feito se ainda sentisse indiferença por ele. Essa cena de ver meu pai completamente vulnerável, estranhamente me fez sentir empatia e amor por ele. Ao final da visita, fiz uma oração intensa pedindo a cura. E saí dali com a certeza de que ele seria restaurado. Milagrosamente, nos exames da tarde, a febre havia desaparecido e o sangramento interno também. A situação foi tão marcante que, naquela mesma tarde, pessoas do quarto pediram que eu também orasse por elas. Glória a Deus por isso. Durante esse processo de restauração, descobri que meu avô paterno era um homem extremamente violento, o que talvez explique muito dos comportamentos do meu pai. Isso me fez entender ainda mais a importância de quebrar ciclos familiares através do perdão. Hoje, posso dizer, eu amo meu pai. Consigo enxergar as coisas boas que ele fez e estou aprendendo a me aproximar dele. O perdão não transformou apenas meu relacionamento com meu pai, mas principalmente o meu relacionamento com Deus. Se você guarda a mágoa de alguém, lembre-se, o perdão não depende do outro pedir desculpas. O perdão é uma decisão nossa diante de Deus. Como Jesus disse em Mateus 6, versículo 14, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Muito obrigado, que Deus os abençoe.